ao podcast da Premier Pet Tempo de Nutrir de Verdade. Eu sou Rodrigo Bucata, médico veterinário oncologista da Clínica E+, Especialidades Veterinárias em São Paulo. E hoje, no nosso primeiro episódio desse podcast especial, vamos conversar um pouco sobre o Outubro Rosa e a relação desse mês comemorativo, tão significativo para o ser humano e na medicina, a relação dele com os animais. Tá? Bom, o Outubro Rosa é um mês, de conscientização e de prevenção dos tumores de mama que iniciou na década de 90, nos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a precocidade, a taxa de diagnóstico mais cedo dos tumores de mama nos seres humanos, principalmente nas mulheres. Tá? Então, em 1990, uma fundação chamada Susan Komen for the Cure, ela iniciou uma corrida para a conscientização dos tumores de mama nas mulheres nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Tá? E as participantes dessa iniciativa, elas usavam um laço rosa, que é o que simbolizava, então, a prevenção do tumor de mama. Tá? E isso começou de forma bastante pequena, mas com o apelo de começar, então, a conscientizar as pessoas, sobre a importância da doença e sobre o diagnóstico precoce. Então, principalmente delas procurarem os médicos e realizarem os exames preventivos, como a mamografia. Né? Mais tarde, não se sabe até hoje como que isso começou, isso tomou uma proporção mundial, e hoje os principais países no mundo, eles elegeram, então, outubro como o mês, então, de conscientização para esse tipo de doença. Tá? E mais tarde começaram, além de divulgar, então, as práticas de diagnóstico precoce e de prevenção, também como data comemorativa, se a gente pode dizer dessa forma, que o mês de outubro, então, seria o mês escolhido por todas as nações para que fizessem essas campanhas. Tá? Então, além do laço rosa, que é muito utilizado como símbolo dessa luta, prédios públicos, monumentos de relevância internacional, eles eram iluminados, então, na cor rosa, para que, então, chamassem essa atenção para a campanha. E hoje isso se estende também para os animais, Então, na década de 90 foi quando começou isso nos seres humanos, esse tipo de campanha, e aí quando foi, então, nos anos 2000, então, principalmente a partir dos anos da segunda parte, dos anos 2000, então a partir dos anos de 2010, começaram então as campanhas de conscientização dos tumores de mama em cadenas e em gatas. Tá? E por que essa proporção, essa campanha do Outubro Rosa, ela se tornou importante também nos animais? Tá? Porque hoje a população de animais ela é uma população bastante significativa e a importância hoje que um animal tem na vida, na família, na sociedade, ela é de extrema importância, inclusive para a saúde das pessoas. Então, é um companheiro muito importante, ele é um membro da família. E assim como o câncer de mama, que é uma doença bastante importante nos seres humanos, o câncer de mama também é bastante importante nos animais, tá? Infelizmente, é um dos tumores mais frequentes, tá? Assim como acontece no ser humano, é um dos tumores mais frequentes, sejam nas cadenas ou nas gatas, e que, se não diagnosticadas precocemente, não tratadas adequadamente, podem, inclusive, levar à morte também, tá? E a importância dessa campanha hoje, que também as empresas elas estão cada vez mais engajadas em ajudar na divulgação, e a Premier é uma delas, que sempre está parceira da gente na oncologia para, então, conseguir aumentar a divulgação da prevenção e do diagnóstico precoce do tumor de mama, isso tem ganhado cada vez maior repercussão, então, na mídia e até hoje nas redes sociais, se fala muito sobre isso, tá? Então, por que a gente hoje tem essa campanha também para os animais? Porque ainda a casuística de tumores de mama ainda é uma casuística muito elevada, E
por causa dos tumores de mama serem bastante frequentes na espécie canina e na espécie felina, né, isso também começou a ser uma forte área de estudo para a gente entender um pouco o comportamento dos tumores de mama nos seres humanos, tá? E comparando isso com os animais, sejam elas as cadenas ou as gatas. E com isso, colaborar, né, de forma comparativa para o que se descobre nos animais, se isso pode ajudar no diagnóstico e no tratamento das pessoas também, assim como vice-versa, né? Aquilo que se descobre nos tumores de mama de mulheres, o que pode colaborar, então, no tratamento dos tumores de mama em cadenas e em gatas, tá? Então, algumas coisas são bastante importantes, né, da gente falar, né? Assim como nos seres humanos, né, a taxa de sucesso num tratamento e a maior expectativa de sobrevida, né, de controle da doença, ela se dá quanto mais cedo a doença é diagnosticada, tá? Então, alguns mitos a gente precisa também desfazer nisso, né. Então, quando a gente fala em tumores de mama nas mulheres, a gente sabe que a incidência ela é alta e que alguns fatores podem colaborar para o desenvolvimento da doença, né, nas mulheres. Então, entre eles, o histórico familiar, né, questões genéticas que estão envolvidas, mas também, fatores externos, né, então fatores não relacionados à genética, assim como a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, tá? O uso de anticoncepcionais hoje tem sido discutido também, né, no ser humano, sobre o aumento do risco de desenvolvimento de tumores de mama, tá? Então algumas formas de anticoncepcionais, alguns medicamentos anticoncepcionais estão sendo estudados atualmente por aumentarem, às vezes, a incidência de tumores de mama, tá? Não se sabe hoje se isso também tem alguma correlação com a gravidade da doença quando ela se desenvolve, mas sabe-se que ela pode sim colaborar, né, com o desenvolvimento da doença, tá? E a gravidez, né, que a gente sabe hoje na mulher, que a mulher que engravidou, né, que amamentou, ela tem uma expectativa menor a desenvolver os tumores de mama do que aquelas mulheres que nunca geraram filhos, né. Esse é um estudo também que tem sido bastante discutido, né, ele foi publicado relativamente recente, né, um novo estudo sobre a relação da gravidez da mulher com a prevenção dos tumores de mama, tá. Mas para que ocorra uma prevenção do tumor de mama da mulher, esse estudo mostrou que tem que ser uma gravidez até precoce, né, então antes dos 24 anos de idade da mulher, para que a gente possa ter um efeito protetor maior, né, então isso foi observado nesses últimos estudos, tá certo? Mais estudos ainda precisam ser realizados, né, para que a gente tenha maior embasamento sobre isso, até porque a partir desse estudo que foi publicado, inclusive é um estudo que foi feito em parceria, com a Universidade de Campinas, né, com o apoio da Agência de Fomento à Pesquisa da FAPESP, aqui de São Paulo, em que colaborou, né, na identificação de fatores, então, envolvidos com a gravidez da mulher, que pode, então, prevenir os tumores de mama. E isso pode gerar o quê? Formas de tratamentos ou de condutas preventivas para que aumentem a prevenção, então, do tumor de mama, mesmo para aquelas mulheres que não tenham engravidado, tá certo? E isso é um detalhe bastante importante, né, quando a gente fala na questão da gravidez, né, para a mulher, porque isso gerou alguns mitos muito importantes, né, também muito ainda difundidos na medicina veterinária, de que a gravidez, por ter um efeito preventivo ao tumor de mama na mulher, então aconteceria a mesma coisa nas cadenas e nas gatas, e isso não é verdade, tá? Muito pelo contrário. Se a gravidez ela fosse algo preventivo para o tumor de mama na cadela ou na gata, então os animais que não são domiciliados, os animais que vivem na rua, né, infelizmente os animais que são abandonados, muito característico de países ainda em desenvolvimento, que não têm políticas de controle populacional para diminuir os animais de rua, esses animais não teriam tumores de mama, né? E a gente observa que eles têm também uma incidência alta de tumores de mama, tá? Então sabe-se hoje que a gravidez ela não é um fator de prevenção para tumor de mama, nem na cadela e nem na gata, diferente
do que aparentemente tem sido observado nos estudos com seres humanos, tá? Então, o que a gente sabe hoje que previne um tumor de mama na cadela e na gata é a castração precoce, tá? Então isso é uma informação que ela não é nova, tá? O primeiro estudo publicado sobre a prevenção de tumores de mama em cadelas e em gatos, ou a diminuição da incidência dos tumores de mama em cadelas e em gatas, ele data lá do ano de 1968, tá? Foi o primeiro estudo publicado. Então, um estudo já bastante antigo, tá? Que mostra que a castração, quando realizada antes do primeiro cio, tá? Então, por volta dos seus 6 meses de idade, né, da cadela da gata, que é antes de que ela venha até então o primeiro cio, você pode então diminuir a incidência dos tumores de mama. No caso das cadelas, né, esse estudo fala, inclusive, em uma prevenção de 99,95% da incidência dos tumores de mama. É um estudo muito antigo, em que ele tem algumas falhas nessa realização, né, dessa pesquisa, e que mais recentemente ele tem sido reavaliado, novos estudos têm saído, mostrando que a prevenção ela é um pouco diferente do que era relatado naquela época, né, mas historicamente, né, por esses anos todos que a gente acompanha já com a campanha de que tem que castrar precocemente os animais, a gente vê que há redução desses tumores, sim, nas cadelas e nas gatas, mas que talvez a prevenção não seja assim tão alta como era descrito nesse estudo, tá? Em gatas, principalmente, né, o comportamento do tumor de mama é um pouquinho diferente comparado à cadela, né? Então a gente acaba tendo uma prevenção também um pouco diferente com a castração. Então a gente sabe sim que a castração precoce também previne os tumores de mama das gatas, tá? Porém não numa taxa tão elevada como o que acontece nas cadelas, tá? Então, num dos últimos estudos publicados, né, sobre a castração em gatas, a gente sabe que a taxa de prevenção ela girou em torno de 90%, tá? Aí, se eu não castrar essa cadela ou essa gata precocemente, eu ainda tenho alguma chance de prevenção dos tumores de mama, tá? Sim, a gente ainda tem uma prevenção desde que ela ainda seja feita dentro de um período chamado como precoce, né. Então se a gente castrar essa cadela dentro do seu primeiro ano de vida, tá, essa cadela, essa gata dentro do seu primeiro ano de vida, a gente ainda pode ter algum efeito protetor. Infelizmente, né, a partir do momento que essa cadela ou essa gata já atingem 2 ou 3 anos de idade, a gente já não tem mais nenhum efeito protetor junto com a castração. Mas o principal ponto que a gente tem que desmentir, né, tirar esse mito, né, que existe, é de que a gravidez faria uma prevenção ao tumor de mama, tá? Então isso não é algo verdadeiro, tá? Então a gente sabe já que a gravidez ela não vai prevenir as cadelas e as gatas dos tumores de mama. E assim como nos seres humanos, que alguns estudos já estão saindo sobre a relação entre o uso de anticoncepcionais com o aumento, né, da incidência de alguns tipos de tumores de mama, na cadela e na gata a gente sabe também que o uso de anticoncepcionais, eles aumentam o risco do desenvolvimento dos tumores de mama nessas espécies também, tá? Então isso já é bastante documentado, tá? Então a gente já tem inclusive estudos, principalmente em gatas, demonstrando que uma única aplicação, tá, durante a vida toda dela, elas podem desenvolver um tumor de mama e esse risco aumenta em 3 vezes comparado às gatas que não tiveram histórico de aplicação de anticoncepcionais. Portanto, a recomendação e o conselho que eu posso deixar para você, meu amigo que está nos assistindo, tá, e nos ouvindo, é que se você não tem o interesse de que essa sua cadela, essa sua gata seja um reprodutor, né, que ela tenha um filhote, tá, então o nosso maior conselho é que ela seja castrada ainda antes do primeiro cio, tá, então de preferência por volta dos seus 5, 6 meses de idade, tá, também não muito cedo, porque hoje a castração muito precoce, ela também tem sido contraindicada por uma série de outros problemas que podem acontecer, mas dentro do seu primeiro 5, 6 meses de vida, então, para que elas sejam feitas, tá? Então é o único método hoje que a gente pode prevenir o tumor de mama com uma maior taxa de sucesso, certo?
Bom, uma das principais perguntas, né, que a gente recebe é como diagnosticar, então, um tumor de mama, seja na minha cadela, seja na minha gata, tá? Como que eu posso identificar, eu, tutor, né, daquele animal, né, daquela cadela, daquela gata? O que que vai ser o primeiro sinal que eu vou perceber, tá? Então, uma das primeiras manifestações que vão ser perceptíveis pelos tutores é exatamente a formação de um nódulo na região da mama, né. E lembrar que a glândula mamária, seja da cadela ou da gata, ela não é exclusivamente aonde está o mamilo, tá. Muitas vezes as pessoas acham que o tumor de mama, ele tem que aparecer junto ao mamilo, mas a glândula mamária da cadela e da gata, ela não é apenas aonde está o mamilo, tá. Ela pega uma extensão de toda a região do abdômen, tá, na parte de baixo do abdômen, que a gente chama de abdômen ventral, e também a parte do tórax, o tórax ventral. Então, a gata, ela tem 4 pares de mamas, né, uma cadeia do lado direito, uma do lado esquerdo, e cada mamilo forma par com a su com o seu lado contralateral, então são 4 pares de mamas, tá. E entre esses mamilos, né, na mesma cadeia, se desenvolve então todo o tecido mamário. Então se eu tenho um nódulo entre um mamilo e outro, isso também é considerado um tumor de mama, tá. Então a gente tem que ficar bastante atento e lógico, sempre na dúvida, consulte um médico veterinário, né, para saber se aquele nódulo que vocês estão observando pode ser então um suspeito de um tumor de mama. E sempre, quanto mais precoce a gente diagnosticar, melhor. Sabem aquela história que muitos de vocês provavelmente já devem ter escutado do "vamos esperar para ver se cresce"? Jamais façam isso. Quando uma pessoa fala: "Eu vou esperar para ver se cresce", ou então "eu vou esperar para ver se isso piora", né, ou "ela está tão bem agora, não vou mexer com isso", se coloque no lugar. Imagine se fosse em você essa doença. Você esperaria? Né? Você deixaria isso crescer? Você esperar só isso doer ou isso formar uma ferida para então procurar um médico, né? Eu duvido que você faria isso, tá? Então, para o seu melhor amigo também não tenha a mesma atitude, né? Então vamos procurar uma ajuda de um profissional qualificado para que ajude vocês então a identificar se isso pode ou não ser um tumor de mama. Melhor notícia é receber que aquilo não era, aquilo que você achava que era um tumor de mama não era, de repente era algum outro problema, né. E não esperem que o paciente que tem um tumor de mama manifeste sintomas, tá. Muitas vezes, nos estágios iniciais de doença, os pacientes simplesmente aparecem com nódulos, tá, com formações pequenas nas mamas e sem sintoma nenhum, então ele não deixa de comer, tá, ele não fica triste, ele não tem febre, tá, ele não emagrece, ele continua a vida como se nada estivesse acontecendo, tá. Só que conforme a doença vai se desenvolvendo, tá, a gente vai começando a ter manifestações de outros problemas, então já são fases mais avançadas da doença, então não deixem chegar nessa fase, tá. Então o melhor sempre diagnosticar de forma precoce, tá. E como que a gente vai identificar então isso, né. Então como eu falei para vocês anteriormente, né, é muitas vezes um nódulo que está presente na região da glândula mamária, tá. Então lembrem que a gata tem 4 pares de mama, tá, então uma cadeia mamária do lado direito, uma do lado esquerdo, e a cadela ela tem 5 pares de mama, né, então uma cadeia do lado direito e uma cadeia do lado esquerdo, tá. Algumas cadelas, algumas gatas podem não apresentar os 4 ou 5 mamilos, né, quando no caso das cadelas. Isso não significa que ela não tenha mama, ela não tem apenas o mamilo, mas a glândula mamária ela está presente em toda a região daquela parte da barriguinha, né, da parte do abdômen ventral e do tórax ventral, tá, da parte de baixo do abdômen, tá. Então a glândula, ela existe. Então, de novo, qualquer nódulo que esteja presente nessa região pode ser, então, o indício de um tumor de mama, tá bom? Ah, e como que a gente vai identificar, então, se existe esse nódulo? O primeiro exame é um exame que você mesmo em casa pode fazer, que é a palpação da mama, da cadela e da gata. Assim como existe na campanha de prevenção ao tumor de mama da mulher, a ensinar a mulher a fazer o seu autoexame, tá? Isso existe também
para as cadelas e para as gatas, né? Lógico que no caso elas não vão fazer o autoexame, né? Porque elas não vão conseguir se examinar, tá? Mas a gente, né, como responsável por aquela cadela, por aquela gata, pode então, num momento de carinho, numa brincadeira, colocá-la de barriga para cima e examinar as mamas, né? Então, palpar todo o trajeto da glândula mamária, então lembrar que entre mamilos, então também existe o tecido mamário, então a gente vai palpar entre eles, começando lá desde da parte de baixo, próximo ao órgão genital, né, da cadela e da gata, então próximo à região da vulva, tá? A gente vai palpar, porque lá é onde começa o tecido mamário, e vai subindo em direção ao tórax até próximo à região da axila, tá? Onde então tem todo o tecido mamário da cadela e da gata. Qualquer presença de nódulo, tá? Qualquer sinal de uma formação mais firme, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de arroz, tá? Que às vezes é assim que o tumor de mama começa, tá? Já deve então ser imediatamente levado para avaliação de um médico veterinário, tá? E ele é o profissional então mais capaz para dizer para vocês, isso é realmente um tumor de mama ou não. Nesse momento, o profissional ele não vai conseguir dizer para você se a sua cadela ou se a sua gata ela tem um tumor de mama maligno, se ela tem um câncer de mama. Ela pode também ser portadora de um tumor de mama benigno, tá? Então, o aspecto clínico, né, a manifestação de um nódulo, não necessariamente quer dizer que isso é maligno, que isso é um câncer, assim como acontece na mulher. O fato dela apresentar um nódulo na mama não significa que ela tem um câncer de mama. Ela pode ter um tumor de mama benigno, tá? Então, o que que o médico veterinário vai fazer? Aí, nesse primeiro momento, ele vai avaliar tamanho, extensão, se existe algum sinal de doença, né, espalhada já pelo corpo, né, então é o que a gente chama de momento de estadiamento clínico da doença, saber em que fase da doença o paciente chegou até nós, tá? E de acordo com o que foi descoberto durante esses questionamentos com os tutores e da avaliação física, a gente vai começar então a fazer os exames complementares, né? Então, muitas vezes, ultrassonografias de abdômen, raio-x de tórax, para quê? Para procurar sinais de doença à distância, ou seja, possíveis metástases, mesmo não sabendo ainda se isso pode ser benigno ou maligno, tá? Porque a gente precisa dessas informações para começar a planejar qual vai ser o nosso tratamento, tá? Então a gente tem que avaliar o status físico do animal, o status de saúde dele, para saber se ele vai estar, então, em condições de ser tratado, né? Se ele está numa condição clínica e física satisfatória para ser submetido aos métodos de tratamento, tá? Exames laboratoriais podem ser necessários e em determinadas formações, às vezes a gente recorrer até a exames para classificar o tipo de tumor que aquele paciente tem, como um exame chamado de citologia, que seria a punção daquele nódulo de mama. Que isso ainda é bastante controverso na medicina veterinária, em a gente utilizar isso é muito comum de ser feito na mulher, né, quando é diagnosticada com um tumor de mama, é um exame de punção do nódulo, para então classificar o tipo de célula que está presente lá e dizer se esse tumor é benigno ou maligno, tá? Mas na cadela e na gata isso é pouco usual, não está errado utilizar esse método, ele pode ser feito, tá? Mas na maioria das vezes ele não é executado pelas limitações e pelas confiabilidades que esse resultado pode ter, tá? Então, hoje a gente sabe que quando a gente trata um tumor de mama de cadela, né, quando a gente diagnostica um tumor de mama em cadela, aproximadamente 50% dos tumores de mama podem ser benignos e 50% podem ser malignos. E o grande problema desse exame, que a gente chama de citologia, que é uma punção do nódulo, é que ele pode confundir, tá? Porque os tumores de mama na cadela, eles são tumores chamados de tumores mistos. Eu posso ter numa mesma formação da mama, tá, áreas do tumor que são benignas e áreas do tumor que são malignas. Só que quando eu punciono, eu não vejo diferença no nódulo. Então, eu posso puncionar uma área que é benigna e esse resultado de benigno deixar o tutor tranquilo e às vezes ele optar por não fazer nenhum tratamento. Só que, na verdade, esse tumor estava escondendo um outro tumor que era maligno, tá? Então, essa é uma das limitações desse exame. Ele não é errado de ser feito, porém, ele tem uma confiabilidade de resultado mais baixa. Diferente do que a gente pode observar nas gatas,
tá? As gatas, quando elas são diagnosticadas com tumores de mama, a gente sabe estatisticamente hoje que 80% dos tumores de mama das gatas, infelizmente, são malignos, tá? Enquanto 20% seriam benignos. Então, a confiabilidade de um exame de citologia para mama de gata, ela acaba sendo muito maior do que da cadela, porque a chance de eu diagnosticar um tumor benigno de gata é muito mais difícil, tá? Agora, o que que esse exame mudaria na nossa conduta a partir do momento que eu sei que se trata de um tumor de mama, né? Praticamente nada, tá? Ele é um exame que ele não traça para a gente condutas, ele só é uma triagem para dizer se a minha cadela ou a minha gata ela é portadora de um câncer de mama. Porém, todo tumor de mama, quando ele é diagnosticado, tá? Ele sempre vai seguir essa mesma conduta. Avaliação clínica, tá? Com exame físico, com diagnóstico laboratorial e exames de imagem para fazer o que a gente chama do estadiamento clínico, tá? E aí, estando tudo em condições, tá? Paciente saudável, em condições de ser submetido ao tratamento, partir para o tratamento, então, cirúrgico, tá? Que é o tratamento de eleição, é o padrão ouro de tratamento dos tumores de mama, sejam nas cadelas e nas gatas. Então, quando possível, quando existe a indicação, né, a cirurgia ela sempre deve ser realizada, tá bom? Como eu disse para vocês, né, nem tudo que aparece na mama é um tumor de mama, tá? Então a gente também, quando vai avaliar uma paciente, né, novamente, cadela ou gata, com suspeita de tumor de mama, o médico veterinário ele sempre tem em mente os diagnósticos chamados de diagnósticos diferenciais, ou seja, aquilo que pode se assemelhar a um tumor de mama e não é um tumor de mama, tá? Então a gente pode ter, às vezes, cadelas ou gatas com infecções ou inflamações na mama, que podem formar áreas de um aumento de volume, tá? Uma fibrose, às vezes elas podem ficar com as mamas endurecidas, inflamadas, tá? Isso, na verdade, ser o que a gente chama de uma mastite, tá? Que é uma inflamação que pode ou não estar acompanhada de uma infecção da glândula mamária, tá? A gente também precisa diferenciar isso, às vezes, infelizmente, de outros tipos de tumores, né, principalmente tumores de pele, que assim, eles podem aparecer junto à pele que reveste a região da glândula mamária, mas eles não são tumores de mama, tá? Então, podem acontecer, por exemplo, tumores como os chamados de carcinoma de células escamosas, tá? Ou então tumores como melanomas, mastocitomas, que podem aparecer na região da glândula mamária, mas estão envolvendo a pele e não a glândula mamária, então ele não é um tumor de mama, tá? Assim como também eu posso fazer diferencial de outras doenças que, na verdade, não têm relação nenhuma com a mama, como, por exemplo, um quadro chamado de hérnia inguinal, tá? Isso até é um quadro bastante interessante, que é um quadro bem emblemático para mim, que quando eu trabalhava na faculdade, né, eu atendi um caso em que a responsável, né, pela cadela, ela chegou na clínica, porque ela foi encaminhada, né, para avaliação no hospital escola, que ela veio com diagnóstico já de tumor de mama. Então, um tumor bastante volumoso, com a cadela já com a formação praticamente arrastando, né, no chão, né, de tão grande que ela era, e ela veio com esse diagnóstico de que já era um tumor de mama e que provavelmente um tumor de mama muito agressivo. E durante o exame físico, né, a gente foi avaliar a cadela e na palpação eu fui mexendo, fui avaliando e de repente o tumor de mama sumiu, como por um passe de mágica, tá? E na verdade isso não era um tumor de mama, na verdade era uma hérnia inguinal, né, era uma falha de fechamento, né, de uma região que existe do músculo, no abdômen, por onde passam os vasos sanguíneos, né? Ela teve uma falha de fechamento durante o desenvolvimento dela, que favoreceu com a idade, né, a ficar um pouquinho mais aberto e mais frágil, e por lá então passaram os órgãos abdominais que ficaram envolvidos por um saco herniário, que a gente chama. É uma membrana que reveste os órgãos para dentro e que fica então para fora do abdômen, mas revestido ainda, fechadinho ainda pela pele do corpo do animal. E forma uma área nodular que dá o aspecto, às vezes, de um tumor de mama bastante grande, tá? E aí isso foi muito fácil de ser identificado, né? Porque essa hérnia, ela fez o que a gente chama de redução, né? Durante o exame físico eu consegui reduzir os órgãos, né? Colocar eles de volta para dentro do abdômen e automaticamente, então,
o tumor pseudo, né, o falso tumor de mama, ele desapareceu. Um quadro muito mais favorável, né, porque essa hérnia a gente é uma cirurgia também, a gente fecha esse anel, né, que estava aberto, e ela leva a vida normalmente, ou seja, ela é curada desse problema, tá? Isso não tem nada a ver com tumor de mama, tá certo? Então é extremamente importante sempre ter em mente que a gente precisa também diagnosticar de forma diferencial os tumores de mama, tá? Então nem tudo que aparece na mama é um tumor de mama. Bom, pessoal, então finalizamos nosso episódio de hoje, né, nosso bate-papo, tá, sobre então tumores de mama em cadernas em gatas e o Outubro Rosa, né, e nos vemos então no próximo para discutir um pouco sobre os tratamentos, né, e o que pode ser feito hoje nas cadernas e nas gatas portadoras desse tipo de câncer.